Já o empréstimo de Thales Magno II vai fazer com que a operação se torne bastante cara. Será que vale a pena? Atualizo também sobre Memphis Depay vivendo seu maior jejum pelo Corinthians. Tem as últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Corinthians. Memphis Depay vive seu maior jejum de gols com a camisa corintiana desde que foi contratado. São 7 partidas sem balançar as redes. O último gol marcado em 12 de março na vitória por 2-0 contra o Mirassol. É importante contar que desses 7 jogos, 3 deles em competições sul-americanas, onde o Memphis Depay de fato não vai bem. O Memphis já jogou 7 partidas por Libertadores e Sul-Americana e não marcou gols. Nesse novo jejum de 7 partidas sem gols, 3 delas foram em competições internacionais, 2 partidas contra o Barcelona de Guayaquil e agora o jogo de ida contra o Huracan, derrota por 2-1 em plena Neoquímica Arena. Só para completar sobre o Corinthians e também sobre o Memphis, se a bola não tem entrado como goleador, o Memphis é o maior garçom do futebol brasileiro. Em 2025 são 7 assistências desde o início da temporada e ele ganha. Toda vez que ele se coloca para jogar, é pelo menos relacionado, e toda vez que ele marca gol ou dá assistência, o pacote de gols e assistências, ele ganha a cada 5 participações a partir de 15. 15 gols ou assistências tem um bônus de 1,5 milhão. Chega a 20 gols ou assistência, ganha mais 1,5. Pode chegar a 25 e depois a 30 gols ou assistência. Para fechar, em relação ao Corinthians, contar que a torcida do Timão reservou todos os ingressos para o jogo contra o Vasco, marcado para esse sábado na Neoquímica Arena. Será a 31ª partida como mandante, com mais de 40 mil pessoas. Hora de falar sobre o Corinthians com uma boa e uma má notícia. É oficial, o Thales Magno fica até dezembro. Essa é a notícia positiva. A notícia ruim é que a permanência do atacante por empréstimo de 1 ano e meio vai custar bastante dinheiro. Estamos falando de 13 milhões e 400 mil reais por um atleta que não pertence ao Corinthians. Considero as cifras altas e a gente precisa voltar no tempo para entender um pouquinho desse contexto. Lá atrás, na metade do ano de 2024, quando o New York City aceita emprestar o Thales Magno para o Corinthians, fica combinado que ele jogaria no Timão por 1 ano. Se o Corinthians ficasse com o jogador em definitivo, não precisaria pagar pelo empréstimo e assumiria um custo de 13 milhões e meio de dólares. Como o Corinthians não fez essa opção de compra, vai precisar desembolsar 1,5 milhão de dólares, que equivalem a 8 milhões e 400 mil reais. O empréstimo até dezembro vai custar mais 5 milhões de reais. Você soma 5 milhões aos 8 e 400 e chega a uma cifra de 13 milhões e 400 mil reais por um jogador emprestado por 1 ano e meio. Ainda que exista um desconto importante em caso de compra do Corinthians do Thales Magno no fim dessa temporada, estou para dizer para vocês que eu, na condição de dirigente corintiano, não gastaria quase 14 milhões de reais para o empréstimo de qualquer jogador. Importante lembrar que o Thales é bastante acima da média, mas nunca conseguiu se tornar um protagonista no Corinthians. São 37 jogos desde que ele chegou, com 8 gols e 4 assistências, só que dos 37 jogos ele foi titular em apenas 17, sendo reserva em outros 20. Só para arrematar em relação ao Timão, pouco mais de 500 mil torcedores já passaram pela Neoquímica Arena somente em 2025. Em 12 partidas, o Corinthians estabeleceu um novo recorde no futebol nacional, 30 partidas consecutivas com pelo menos 40 mil torcedores. Bora falar agora sobre o Corinthians. Augusto Melo foi intimado pela polícia a prestar esclarecimentos por causa do escândalo envolvendo o contrato da Vai de Bet. Importante lembrar que ele, Marcelo Mariano, seu diretor administrativo, e Sérgio Moura, superintendente de marketing, foram notificados nessa quarta-feira e os 3 estão qualificados como investigados e não como testemunhas. Investigação da polícia que começou em maio do ano passado e já ouviu mais de 20 depoimentos diferentes. A decisão da polícia de deixar o presidente e seus principais diretores para serem ouvidos por último faz parte de um processo que tem como mote uma investigação severa contra eles. Posso apurar que a tendência é que esse inquérito seja concluído no fim do mês de abril ou no máximo no início do mês de maio, até porque recentemente os bancos que haviam sido intimados
a mandarem extratos das contas dos citados, enfim, se posicionaram e enviaram tais documentos. No Corinthians tem muita gente assegurando que Augusto Melo, Marcelo Mariano e Sérgio Moura terão problemas graves com a polícia e essa investigação pode determinar, inclusive, consequências bastante pesadas. Melhor aguardarmos cenas dos próximos capítulos. Deixa eu só te colocar que a tendência é que o Marcelo Mariano seja ouvido no dia 14 de abril, o Sérgio Moura no dia 15 de abril e o presidente Augusto Melo no dia 16 de abril, caso o Vaidbet tenha como grande escândalo aquele pagamento da comissão no valor estratosférico para um laranja. Constatou-se que um indicado pelo Marcelo Mariano e pelo Sérgio Moura não havia participado de nenhuma negociação entre a Vaidbet e o Corinthians. Inclusive o CEO da Vaidbet esclareceu essa história e, para piorar, as remessas feitas pelo Corinthians para esse laranja depois foram enviadas, parte delas, para empresas ligadas ao crime organizado. Só para completar, preciso contar que o Corinthians perdeu em sua estreia na Sul-Americana, derrota por 2-1 em casa, lá para o Huracan, jogo na Neoquímica Arena, mais uma vez estádio com mais de 40 mil pessoas, a 30ª partida consecutiva com mais de 40 mil pessoas e outra decepção em competição sul-americana. O Corinthians acaba de ser eliminado da Libertadores, na fase de pré-Libertadores, vai para a Sul-Americana e estreia com derrota na fase de grupos. O barulho em cima de Ramon Dias certamente vai voltar. Para falar quanto o Corinthians ainda deve ao Flamengo pelo lateral direito Mateuzinho, os clubes andaram brigando em 2024 por conta de uma parcela atrasada. Pois bem, o rubro-negro acaba de fechar o seu balanço do ano passado e esse balanço aponta uma dívida de 13.900.000 reais. Mateuzinho havia sido comprado pelo Corinthians no início do ano passado por 21.480.000, que seriam pagos em 5 parcelas. As 2 primeiras parcelas quitadas sem grandes problemas, ambas de 4 milhões de reais. O problema aconteceu na terceira parcela, que venceria em 5 de agosto e tinha um valor de 8 milhões de reais. O Corinthians não conseguiu pagar. O Flamengo quis exercer a garantia bancária via Brax, que era uma garantidora desse contrato. O problema é que o Corinthians já havia pego todo o dinheiro possível com a Brax e a empresa disse que só poderia restituir o Flamengo a partir de 2025. Só que no contrato entre Corinthians e Flamengo ficou combinado que se o Corinthians atrasasse alguma das parcelas, ele seria obrigado a pagar de forma imediata todo o restante do contrato. Ou seja, a partir de agosto, o Corinthians passou a ter a obrigação de bancar os 13.900.000, os 8 milhões do mês de agosto, além de 2.280.000 das parcelas de agosto de 2025 e de agosto de 2026. A Brax já está disponibilizando para o Flamengo, nesse início de temporada, um valor de 7.600.000 reais. O restante vai precisar ser pago muito em breve para que o Corinthians não tenha mais um problema na Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Família, ficamos aqui com um giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não tá perdendo nada. Deixa aqui seu like, se inscreva nesse canal, ative também o sininho. Um grande abraço no seu coração, segue para mais, até o próximo vídeo, vamos para cima, vamos que vamos.